Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus. Você é o nosso convidado, sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo do Antigo e do Novo Testamento à luz sob a ótica da doutrina espírita. Convite também para as nossas redes sociais, seja na página do Facebook ou no canal do YouTube, basta digitar NEP-V de Jesus e ter acesso então aos nossos vídeos de forma gratuita. Na página do Facebook, você curte a página, no canal do YouTube, você se inscreve, aciona o sino de notificações para receber os novos vídeos dentro das nossas atividades semanais. Aqui, em 2023, nós vamos então tratando a respeito do estudo do Novo Testamento, especificamente sobre a carta do apóstolo Paulo à comunidade de Roma, na nossa série Romanos verso a verso. Já percorremos aqui 9 versos do primeiro capítulo da carta aos Romanos, cujos vídeos estão gravados. Se você não teve acesso a alguns deles, ou mesmo não acompanhou até aqui a série, está iniciando, pode ir na página, especialmente no canal do YouTube, nós temos lá uma playlist, quer dizer, uma listagem desses vídeos, com a série Romanos verso a verso ali também em destaque. Então fique à vontade. E desde aqui, gente, o nosso pedido para que vocês possam então compartilhar também, levar adiante para os seus contatos, para aqueles que vocês sabem que têm interesse neste conteúdo, né? Do estudo do Evangelho de Jesus sob a ótica, a perspectiva, a visão da doutrina espírita. Romanos verso a verso, então, a nossa série aplica hoje um olhar especial para o 10º verso deste primeiro capítulo. Eu convido aqueles que assim desejarem pegar suas traduções bíblicas que tenham em casa para poder acompanhar conosco a leitura. Aqui eu vou tratar a partir da tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, neste verso de número 10, em que o apóstolo vai ditar, ensinando o seguinte na carta aos Romanos: pedindo sempre, em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Esse é o 10º verso do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Vamos compreender aqui o que está acontecendo, né, dentro desse contexto, desse cenário, em que Paulo dirige ao que se sabe, né, pelo que os estudiosos conseguiram concluir até o momento. Paulo estaria em Corinto, escrevendo, portanto, redigindo ou ditando essa carta, né? O escriba é Tércio, capítulo 16 vai tratar a respeito disso, dessa carta aos Romanos, né? Tércio, portanto, é o escriba da carta, cujo pensamento é do apóstolo Paulo. E ao ditar, portanto, essa carta, ele tem uma intenção de que essa comunidade que ele não conhecia, não fora fundador, como de outras ele foi, não foi o fundador dessa comunidade cristã em Roma, ele não conhecia pessoalmente os membros dessa comunidade, mas sabia da existência dela, conhecia a relevância dessa comunidade na capital do império, o testemunho sincero de fé cristã que essa comunidade dava. Uma comunidade mista, como já mencionamos em outros dos nossos estudos, formada, portanto, de gentios, estrangeiros, fora de Israel, e judeus, que tinham saído, portanto, de Israel e que estavam na capital, em Roma. Então, formavam essa comunidade, lembrando que quando estamos falando lá do primeiro século da nossa era, da era cristã, não vamos falar ainda de igrejas como templos erguidos. Se reuniam basicamente em residências, né? Eram igrejas no sentido de comunidades, né, domésticas. Então, essa comunidade que se reunia em Roma tinha ali certas pendências, dificuldades de entendimento de como conciliar, no caso da parte judaica, por assim dizer, da comunidade em Roma,
como conciliar Moisés, os profetas, com a mensagem, com a proposta, com a experiência de vida que trazia essa boa nova, esse evangelho centrado em Jesus Cristo. E do outro lado, nós temos aí o grupo dos gentios, dos estrangeiros, que basicamente vinham de cultos pagãos, da ideia de vários deuses, né? De repente encontram na mensagem do evangelho algo que impactou a vida deles. Eles estão fora desse contexto da cultura judaica. Então esse choque cultural estava presente, muito presente na comunidade de Roma, como ocorrera em outras tantas comunidades, mas especialmente no direcionar dessa carta, Paulo está tratando sobre esses pontos. Ele vai elencar ao longo de toda a carta um resumo da doutrina, do ensino de Cristo. Então, essa é a base fundamental que gravita a carta de Paulo aos Romanos, né? Nós saímos aqui da introdução, que vai até o verso 7, em que Paulo vai se apresentar ali, sendo ele o remetente dessa carta, como falamos, destinatário à comunidade de Roma, e ele apresenta-se não só como mensageiro, mas como sendo portador de uma mensagem que fica muito evidente desde os primeiros versos. Ele diz ser servo de Cristo, ser apóstolo chamado pelo Mestre, né? Mas separado que fora, destinado, portanto, a uma missão, que é transmitir, anunciar o Evangelho de Deus. É importante notar a relevância dessa expressão, né? Porque não é obra humana. Sequer ele vai falar aqui a respeito de um evangelho que recebera de outro, de outra pessoa, alguém o ensinara. Aliás, ele vai dizer depois abertamente, ensinar isso na carta aos Gálatas, né? Que o evangelho que ele recebera não o recebera, não o tinha sido ensinado por homem algum, mas pelo próprio Jesus Cristo. Lembrando que esse Paulo, o apóstolo, fora chamado, quando ainda, né, o doutor da lei Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, pelo Cristo ressuscitado. Quer dizer, foi a aparição espiritual de Jesus diante de Paulo que o chamou ao apostolado. Paulo desperta com aquela realidade, a partir daí, de fato, há um novo entendimento, e Paulo vai progressivamente vivendo essa experiência de transformação. Quando ele escreve a carta aos Romanos, já é um apóstolo experimentado, com pelo menos 20, um pouco mais de 20 anos aí de apostolado. Então há uma maturidade também, não só corporal, mas espiritual de Paulo ao escrever a carta aos Romanos. Então essa comunidade, como disse, que ele não conhecia, ele vai aqui no 10º verso desse primeiro capítulo da carta aos Romanos fazer menção a respeito dela, dizendo, olha só que interessante a gente ver, né? Paulo anunciando isso, porque era algo de fórum íntimo, pessoal, e que ele anuncia isso para a comunidade de Roma, de que pedia, né? Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, em algum momento, na ocasião que for possível, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Era do desejo, era da vontade, sim, de Paulo, ir à comunidade de Roma presencialmente. Conhecer os seus membros, ouvir as suas histórias, conversar com eles, orientá-los, ao mesmo tempo viver aquela experiência humana, que era isso, fundamentalmente, que estava inserido naquele contexto das primeiras comunidades cristãs. Era uma experiência humana iluminada por uma experiência divina, que era o contato e a inserção daquelas pessoas dessa proposta do Evangelho em suas vidas. Jesus, portanto, não era entendido como uma determinada agremiação, uma determinada associação, né, em que as pessoas se filiavam, em que as pessoas aprendiam um certo rito para cultuar, ou que recebiam ali instruções fechadas, já pré-determinadas, como se fora numa espécie de formulário já estabelecido sobre o que deveria ser
um ensino àquela época. Não, essas cartas, falamos aqui das cartas de Paulo, sendo os primeiros documentos a circularem entre as comunidades cristãs. Depois vieram os evangelhos, né, como livros fechados, mas primeiro essas cartas a circularem eram essas experiências do próprio apóstolo junto às comunidades, que ele relatava determinados problemas que estavam acontecendo ali, e a solução não era da cabeça de Paulo. A solução vinha do pensamento do Cristo, filtrado pela espiritualidade superior, captado pela intuição, pela inspiração do apóstolo e dos seus colaboradores imediatos. E Paulo fala, quando eu disse, né, essa questão de fórum íntimo. Ele não precisava dizer que ele estava orando pela comunidade de Roma, mas ele se sente à vontade para fazer isso exatamente para tratar a respeito do vínculo, para exercer essa questão de demonstrar que Paulo realmente não era alguém que simplesmente estava transmitindo uma ideia ou um pensamento sem ter conexão com aquela comunidade. Presencialmente não os conhecia, mas espiritualmente estava ligado a eles. Paulo, portanto, ao mencionar aqui, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, em algum momento, seja propício, né? Que tenha, como ele diz aqui, que ofereça boa ocasião, eu possa ir ter convosco. Mas tem um ponto central aqui que eu quero tratar com vocês, como foco desse entendimento do 10º verso do primeiro capítulo da carta aos Romanos, que ele submete tudo isso ao quê? Ele submete tudo à vontade de Deus, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo estava consciente que esse momento chegaria. E se não chegasse, ele aguardava, ele esperava, mas que tudo fosse segundo a vontade de Deus. Aplicando essa lição para nós, vamos refletir aqui. Será que nas situações que nos cercam, nessa presente existência, eu tenho esse olhar? Eu penso que, de fato, é a vontade de Deus que vale, ou eu quero impor a minha, determinar que a minha passe a valer e por isso faço as minhas rogativas, faço os meus pedidos a Deus para que Ele venha me atender. É claro que ao fazer as nossas preces, isso ensina a doutrina espírita também, nós podemos pedir, nós podemos agradecer e podemos louvar. Aliás, devemos fazer as três coisas, né? Pedir, agradecer e louvar. Naturalmente, imensa parte das nossas orações, das nossas preces, rogativas, súplicas, são pedidos, né? Nós ainda não temos exercitado, temos assim dificuldade em aprender a questão do agradecer e a questão ligada aí à nossa forma de lidar, né, com Deus, com a espiritualidade superior, também no sentido de adoração, de louvar, de agradecer realmente aquilo que nós recebemos. Ainda pouco fazemos isso. Deveríamos fazer mais. Ter esse olhar de gratidão para com a vida, para aquilo que nos cerca, para tudo aquilo que foi posto de forma favorável para que essa nossa presente existência seja positiva. Agora, o fato que os nossos pedidos também não são vetados, não são proibidos. Por que nós, quando pedimos, já estamos aí, né, de forma muito clara, demonstrando que não somos superpoderosos, longe disso. Estamos já confessando uma fragilidade de que nem tudo está e não está no nosso controle. Então, nós precisamos dessa assistência. Precisamos, necessitamos. Então, pedimos. Agora, qual a natureza dos nossos pedidos? Porque Jesus próprio nos ensinara a respeito disso. Na conhecida oração dominical, né, o Pai Nosso, ele faz isso. Insere ali, né? Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como nos céus.
Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 3, vai se fazer a seguinte apreciação sobre este ensino de Jesus. Quando ele fala no Pai Nosso, né, ao pedido dos apóstolos, como devemos orar. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E entre as frases, ele diz: seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Kardec vai comentar assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes, sem reclamações aos teus decretos. O homem a ela, a sua lei, se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos, os puros espíritos já fazem no céu. Esse é o comentário do codificador Allan Kardec, capítulo 28, item 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, então, ao falar a respeito disso, veja, está muito clara a exposição do codificador, nos dizendo sobre a submissão consciente no aspecto de reconhecimento, de reverência a Deus, sendo Ele Senhor, autor de todas as coisas, essa inteligência suprema. Então, nada a supera. Sem Ele, de fato, nada podemos. Então, quando rogamos ao Pai, pedimos, mesmo nas circunstâncias da nossa rotina, do dia a dia, rogamos, pedimos por proteção, por orientação, por inspiração, por bom entendimento, para termos sabedoria. E Kardec diz: és a fonte de toda a sabedoria. Por que buscá-la fora dele, se ele nos oferta graciosamente, amorosamente da sua sabedoria? Devemos beber diariamente nesta fonte. Vamos ver o mesmo apóstolo mais adiante, já na carta aos Filipenses, só como reafirmar deste ensino que encontramos na carta aos Romanos, e como acabei de mencionar na codificação espírita com Allan Kardec. Carta aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 13, Paulo vai mais uma vez reforçar essa fonte. Ele vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade aqui é de quem? A de Deus. A boa vontade de Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Age na nossa vontade, age no nosso fazer. Olha que fundamental. Quer dizer que não sou eu que quero? Não é a minha vontade? Sim. Ao aspecto humano do desejo de fazer, desse impelir íntimo e pessoal, de se entregar ao trabalho, de cumprir as suas obrigações, de assumir responsabilidade individual sobre o que fazemos, mas não esquecendo, nunca faremos isso de forma autônoma. Vou eu sozinho? Não, não vá. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se desviar. Vá sempre acompanhado e peça por isso. Deus, rogo, peço pela tua proteção, pela tua assistência, pela tua inspiração. Haja no meu querer para me sustentar, para me fortalecer. Haja no efetuar para que a obra das minhas mãos represente, ó Pai, a tua vontade. E deveremos estar muito atentos a essa questão,
Porque os instrutores espirituais, também na codificação espírita, aqui mais uma vez rememorando a obra O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina, Allan Kardec vai questionar, pergunta de número 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha, vencer sempre. Reconhecemos como os espíritos imperfeitos que somos, temos más tendências, más inclinações. Precisamos reeducá-las. Poderia o homem, por seus próprios esforços, vencê-las? Olha a resposta dos benfeitores. Sim, vírgula. E algumas vezes, respondem eles, por fracos esforços. É constrangedor ouvir isso, mas é o que eles estão ensinando. Sim, poderíamos vencer nossas más tendências por fracos esforços. O que nos falta? Olha o que os benfeitores estão dizendo. É a vontade que lhes falta. E há quase um lamento da parte deles ao dizer: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Atenção aqui. Percebemos então que para vencer as nossas más tendências, para nos reeducar, precisamos nos esforçar. Precisamos, portanto, um espírito de sincera entrega, de verdadeira fé, para assim proceder. Mas nos falta vontade. E aqui não é que não queremos, no aspecto de que não entendemos que seria o melhor para nós. Até entendemos, até compreendemos. Mas falta constância, falta perseverança, falta firmeza e a nossa fé vacila. A quem vamos pedir? A quem vamos rogar? É Deus, segundo a sua boa vontade, que age no nosso querer, que age no nosso efetuar, como ensina o apóstolo em Filipenses. E como em Romanos, ele está a dizer: irei ter convosco, comunidade de Roma, na ocasião favorável, e que isso seja pela vontade de Deus. Vamos pedir que de fato Deus esteja presente, agindo em nossas vidas, porque nos tornamos receptivos a isso. Essa é a ideia central aqui que expomos neste pensamento, deste 10º verso do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Fiquem à vontade, gente, para os seus comentários, reflexões, questionamentos, né? Aqui o nosso estudo procura aprofundar, mesmo aqui de forma breve, tratar e traçar alguns princípios que nos favoreçam o bom entendimento da Boa Nova do Evangelho de Jesus sobre a ótica espírita. Convido mais uma vez pelas redes sociais, seja pela página do Facebook, seja o canal do YouTube, digite NEPV de Jesus. Interaja conosco, compartilhe e leve adiante esta mensagem. Aqui, série Romanos verso a verso. Fica o convite, então, segundas-feiras, 20 horas, nos reencontramos. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui para vocês os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve. Até a próxima.